Mateus capítulo 13. É uma parábola de Jesus, né, muito conhecida, e eu vou só pincelar aqui algumas coisas de aprendizado para a gente aprender. Então vai lá. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Gente, vocês já pararam para imaginar? Que maravilha! Jesus ensinava com calma. Se você quer que alguém aprenda alguma coisa, ensine com calma, né? Jesus ensinava à beira-mar. Aqui diz olha, assentou-se à beira-mar. Grandes multidões se reuniam perto dele, de modo que ele entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava na praia, e dali ele ensinava. E eu fico pensando aqui que era o barco de Pedro. Eu gosto de imaginar que esse aqui também era o barco de Pedro, que ele subiu no barco, porque Pedro era quem ofertou, né, o barco, a princípio, para Jesus ensinar. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, comeram a semente. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, queimou a planta, porque não tinha raiz profunda, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram a planta, de maneira que não produziu. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos, assim como nós, não é? Se a gente ouvisse só essa parte da parábola, nós íamos ficar um pouco confusos, não é? Do que de fato Jesus está falando. Ele está falando de trabalho? Ele está falando de quê? Ele está falando da produção agrícola? Do que ele está falando? Então os discípulos também ficaram confusos. Eles não entenderam a parábola, e eles perguntaram a parábola para Jesus. E Jesus explicou a parábola, começando no versículo 18. Atendei vós, pois, à parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino. Ele, em primeiro lugar, ele já esclarece o que é a semente. A semente é a palavra do reino de Deus nesta terra. O evangelho do Senhor Jesus Cristo é isso. É o reino de Deus nesta terra. Nessa terra. Você que está aqui, quantos jovenzinhos que estão aqui que vão se batizar hoje? Levanta a mão para mim, olha lá que turma grande ali, que maravilha. Deixa eu te falar uma coisa, você é uma porta do reino de Deus nesta terra, viu? Aonde você for,
na escola, na faculdade, na família, no trabalho, na sua empresa, no seu escritório, no trânsito, aonde você for, você é um representante do reino de Deus nesta terra. É isso. Atendei, pois, a parábola a todos que ouvem a palavra do reino e não compreendem. Tem muita gente assim no nosso meio. Tem muita gente assim. E eu não vou julgar ninguém. Até o fim da palavra você vai entender o que eu estou falando. Não vou julgar ninguém. Porque cada um entende segundo aquilo que o Espírito Santo permite que a pessoa entenda. E também segundo aquilo que você tem vontade de entender. Então, a todo aquele que ouve a palavra e não entende, o diabo vem e rouba a semente e leva embora. O que o diabo quer, gente? Deixa eu te perguntar, o que o diabo quer? Você que me assiste em casa, o que o diabo quer? Que o reino de Deus não seja implantado nessa terra. Se a palavra é do reino de Deus no meu coração, o diabo está interessadíssimo em que você não entenda, em que você não se lembre, em que você não produza. Você já viu que às vezes a gente sai de uma reunião muito abençoada e as pessoas hoje se distraem muito, né? Se distrai inclusive com o celular na mão aí. Não, bispo, eu estou vendo o aplicativo da palavra, mas está distraindo de alguma maneira, né? E a gente sai de um culto abençoado e alguém pergunta assim: a palavra foi boa? Foi uma bênção. Sim, a pessoa se sente tocada pelo Espírito Santo. Mas o que o pregador falou? O que o pregador falou? Espera aí que eu vou lembrar. Você lembra pelo menos de um versículo que o pregador falou? Não. Por quê? Porque o diabo roubou. O diabo roubou da mente. O diabo roubou do coração. Todo aquele que ouve esta palavra e não entende, vem o maligno e arrebata do coração. E este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe com alegria, porque não tem como não receber a palavra com alegria. Essa palavra fala de paz, essa palavra fala de amor, essa palavra fala de esperança, essa palavra fala de harmonia, essa palavra fala de saúde. Então não tem como não receber com alegria. Mas o solo é rochoso. Ainda tem muita pedra nesse solo. De maneira que a florzinha, né, a planta começa a germinar. Mas aí vem o sol, sai lá fora, e chega em casa, e os problemas. E esses dias até eu coloquei nos meus stories lá uma piadinha: lute como boleto, porque o boleto nunca perde, ele sempre vence. Viu? Então, tem os boletos bancários, tem isso, tem aquilo. E a palavra vai murchando, vai secando. Não tem raiz em si mesmo, antes de pouca duração, em chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza.
O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Agora o versículo 23, mas o que foi semeado em boa terra, esse é o que ouve a palavra e a compreende, e este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. A 100, a 60 e a 30 por um. É muito interessante. Jesus Cristo usou aqui para exemplificar a sua palavra. Jesus Cristo usou numerais, não é? Jesus Cristo usou quantidade, né? 100, 60 e 30. E eu fico intrigada com isso. Então, um outro texto, rapidamente, joga para mim, Gênesis 26, 12 e 13, na tela. Gênesis 26, 12 e 13, semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque Deus o abençoava. Deixa aí na tela. Semeou Isaque naquele ano, e no mesmo ano ele colheu 100 por um, porque Deus abençoava. Quando a palavra de Deus dá numerais assim, 100 por um, o cêntuplo, 100, 30, 60, aqui a gente pode dizer, é impossível que alguém tenha contado, não é? Tenha ido lá, uma semente que Isaque semeou, produziu 100, né? Contou 1, 2, 3, 4, 5, não. Quando a palavra de Deus está falando de 100, a palavra de Deus está falando de... É uma figura de linguagem, e o que Deus está falando é a amplitude da colheita. É um número redondo, 100. É a amplitude da colheita. E eu quero que você guarde uma coisa. Na Bíblia, a recompensa é para quem obedece. Guarda isso. Você que vai se batizar hoje, escreve isso aí no seu caderno. Na Bíblia, a recompensa é para quem obedece. Não é tanto para quem se esforça. Quando a gente vê a história de Isaque, Isaque semeou numa época de escassez. Isaque semeou naquela terra em obediência a uma palavra de Deus, e foi por isso que Deus o abençoou, e ele teve uma hipercolheita. Obediência relacionada à bênção de Deus. Voltando lá para Mateus capítulo 13. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, e esse frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. O que eu percebi nessa palavra? E aí eu pedi até para o pessoal escrever umas frases e jogar aqui para mim. A primeira frase: sementes diferentes produzem colheitas diferentes. Sementes diferentes produzem diferente. Mas, bispa, e na parábola? O que Jesus está falando na parábola? Jesus está falando da palavra do reino de Deus, da palavra de Deus.
E como semente diferente produz diferente, a própria Bíblia diz o seguinte: que céus e terra podem passar, mas a palavra de Deus não passará. A Bíblia diz lá em Isaías que assim como a chuva desce nesta terra e a neve desce dessa terra e rega essa terra e a terra produz, assim é a palavra de Deus, não voltará vazia. A palavra de Deus vai produzir. Ela vai produzir. Você já viu aqui, olha, algum agricultor? Tem aqui alguém que já mexeu com plantação, com fazenda, é agricultor? Você já viu alguém que desperdiça semente? Quem aqui já viu alguém que joga semente na pedra? Quem aqui já viu alguém que joga semente à beira do caminho? Quem aqui já viu alguém que joga semente entre espinho? Quem já viu? Levanta a mão. Você já viu? Você nunca viu. Mas aquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Ele continua jogando a palavra do reino à beira do caminho, no meio do espinho, na pedra, porque a palavra não volta vazia. A palavra vai cumprir o que Ele quer. Essa é a palavra de Deus. Quem aqui está orando pelos filhos? Quem está orando pelos seus filhos? Abaixa a mão. Tem aí algum filho que ainda não se converteu? E você está orando para que Deus o toque? Levante a sua mão, por favor. Queridos, eu quero dizer, a palavra de Deus não volta vazia, e o nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, vai continuar jogando a sua palavra. Quer caia ela à beira do caminho, quer caia ela na pedra, quer caia ela no meio do espinho, Ele vai continuar jogando a palavra. Não desiste, viu? Desiste não, desiste não. Eu não desisto não. Eu falo para Deus assim, ó, minha descendência todinha aos pés do Senhor. Eu não desisto. Amém? Segunda frase que eu quero que você jogue na tela, por favor. Pessoas diferentes produzem diferente. Olha só, pessoas diferentes produzem diferente. Não é o que a palavra diz? Não foi isso que Jesus falou? O solo, pessoas ali, o solo é o coração. Tem solo rochoso. O que é solo rochoso? Que foi pouco trabalhado, que foi pouco arado. Tem solo que nem é solo, é beira do caminho. Tem solo que tem espinho. Pessoas diferentes produzem diferente. Em nome de Jesus Cristo, para de rotular as pessoas, para de dizer, esse aqui não está produzindo, aquele está produzindo. Para de fazer isso, porque é para o Senhor que uma pessoa produz. E se ela está produzindo 30 ou 60 ou 100, é problema de Deus, não é meu. Nós ficamos rotulando as pessoas. Deus tem falado muito ao meu coração, que eu preciso aceitar as pessoas e respeitar. Fala assim comigo, bem forte: respeitar.
Não, está fraquinho ainda. Fala assim: respeitar aquilo que Deus tem e o que Deus é em cada coração. Nós temos a capacidade, nós somos tão carnais e abençoados que a gente rotula até criança. Ah, aquele ali não vai dar em nada não. Já estou sabendo. Que está sabendo que nada? Deus tem um propósito para todos. Deus vai cumprir o seu propósito para todos. A palavra continua sendo lançada, quer ela esteja em solo rochoso, à beira do caminho, entre espinhos, a palavra vai produzir. Amém? E por fim, eu quero jogar a última frase. Sementes que recebem cuidado produzem diferente. Dá para jogar aqui, ó? Semente que recebe cuidado produz diferente. É isso que Jesus falou. É isso que Jesus falou. João, eu quero que você abra a sua Bíblia lá em João capítulo 15 de João. João 15, isso. João 15 diz, versículo 16. João 15, 16. Não fostes vós quem me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Olha aqui. O objetivo de Deus é que você produza, e produza 100 por 1. Esse é o objetivo de Deus. É que você produza, e produza, completo, número completo, 100 por 1. Se você produzir 30 por 1, não pode ser 29,9% por 1, é 30 por 1. Se for 60 por 1, não é 59,9%, é 60 por 1. Mas eu não posso te julgar. A única pessoa que te julga é o nosso Senhor Deus que está no céu. Ele quer que você produza. Para isso Ele te chamou. Para isso Ele abençoou Isaac. Para obedecer e para produzir. Então volta a frase para mim. Semente que recebe cuidado, semente cuidada, é semente que produz muito. Você não sabe o poder da palavra que está plantada no seu coração. Você não tem ideia do que ela tem poder para fazer na sua vida e nas pessoas à sua volta. Valorize a palavra que foi plantada no seu coração. Valorize a palavra que você tem ouvido aqui. Semente cuidada é semente que produz. Eu quero continuar. Eu vou só voltar aqui para Mateus capítulo 13. E eu quero ler o versículo 31, Mateus capítulo 13, versículo 31. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda,
que um homem tomou e plantou no seu campo, a qual na verdade é a menor de todas as sementes, porém, quando crescida, é a maior de todas as hortaliças e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Não importa se o que você pegou da palavra é uma sementinha do tamanho de um grão de mostarda. Eu declaro sobre a tua vida que a chuva do Espírito Santo virá, que a graça do Senhor virá. A palavra não volta vazia, e essa palavra, essa sementinha que você pegou, vai virar uma árvore enorme no seu coração, e você vai ter a colheita de 100 por 1, em nome de Jesus, amém? Fica de pé junto comigo, por favor. Joga a primeira frase na tela para mim. Sementes diferentes produzem diferente. Sementes diferentes produzem diferente. Segunda frase: pessoas diferentes produzem diferente. Não julgue ninguém, não aponte o dedo para ninguém. As pessoas estão servindo ao Senhor Deus, e Ele é responsável por elas. Terceira frase: sementes que recebem cuidado, produzem, fala assim comigo, 100 por 1. E assim vai ser na sua vida. Glória a Deus. Aleluia.